Olá pessoal, vamos lá. Boa noite pessoal, vamos aguardar um pouquinho aí, né? Começar a entrar. Vamos aguardar um pouco. Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar aí para nós começarmos a nossa aula live de hoje, né? Muitas solicitações. Bem-vindo Silvia, N Veludo, Olivia Santiago, um prazer grande pessoal. Vamos aguardar mais um pouquinho, uns 2 minutinhos, para ver quem vai começar e vai entrar na live, tá ok? Bem, pessoal, o tema da live, como nós falamos, é sobre essas questões que envolvem aí, né, a pandemia. Muitos síndicos têm me perguntado, ficou nesse vai e vem da pandemia, se abre, se fecha, o que fazer. Então eu separei alguns tópicos muito bacanas para a gente bater um papo aqui, tá bom? E vocês tiverem dúvidas, vão colocando as dúvidas de vocês aí, escrevendo, tá? Que no final a gente vai fazer uma leitura das dúvidas, conversar um pouquinho, bater um papo, tá certo, pessoal? É mais um título de orientação mesmo, porque eu vejo que muitos síndicos aí, diante de decretos estaduais, né, decretos municipais, ficam perdidos e não sabem o que fazer. Então eu resolvi fazer essa live com esse objetivo, trazer informações, né, em relação às dúvidas que os senhores estão tendo, tá ok? Foi divulgado em alguns grupos, né? Faz até algum tempo que eu não faço essa live aí pelo Instagram. Tenho feito mais as aulas pelo aplicativo do Zoom, né? Ou do Meeting, que eu trabalho e trago algumas, inclusive slides, informações, é um pouco mais técnica. E a gente sabe que as lives aí do Instagram são mais informais, tá bom? Então a gente vai fazer e debater alguns tópicos importantes aqui hoje para discutirmos essas questões, tá bom? Bem, seja bem-vindo, né, Pinheiro, J. Dortas, Daniela, Diogo, né, meu filho que está aí também atuando na área condominial, um prazer grande. Vamos lá, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte dinâmica, tá? Vou explicar aqui para a gente fazer o seguinte. Eu vou começar a trazer esses pontos que eu selecionei para a gente debater aqui hoje, tá? Dentre eles, principalmente a questão das áreas comuns e principalmente a parte que envolve as assembleias. E claro que tem diversas outras questões que muita gente está perdido, né? Os síndicos, como eu te falei anteriormente, não sabem o que atitude tomar. Então eu vou dar dicas, trazer questões importantes que a gente possa aí realmente apaziguar e termos uma vida condominial mais justa, né? E com menos problema. Pessoal, vamos lá. Eu trouxe aqui, para vocês terem ideia, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tópicos para falar com vocês hoje. 10 tópicos de dicas que eu, inclusive, com os condomínios que a gente faz a advocacia condominial, a gente passa para eles, né, para os síndicos aí se ajustarem em relação a isso, tá bom? Vamos lá, primeiro tópico, pessoal, da aula, vou começar a falar com vocês sobre a questão do uso de máscaras. Muita gente fala assim, doutor, aqui nós temos condôminos, nós temos pessoas, moradores, que são arredios, que não gostam de usar máscara, o que fazer, como fazer? Bem, pessoal, o síndico pode multar, não pode? Quais são os limites, né? Há essas dúvidas, essas questões. Olha, vamos lá. Olha só, o síndico não deve, tá? Não deve multar condôminos ou moradores que não estão com máscaras, tá ok? Por quê? Porque eu digo que o síndico ele não tem um poder de polícia, né? É claro que há situações que vocês podem advertir. O síndico deve, sim, através de imagens, criar as advertências em primeiro lugar. Advertir o morador, o condômino que está lá para dizer, olha, aqui você está nas áreas comuns e nas áreas comuns é obrigatório o uso de máscaras, ok? Bem, se houver, pessoal, insistência, esse morador continua a insistir e a não usar máscaras, principalmente, que dizem aí, né, os especialistas que trabalham com a parte dos infectologistas, digamos assim, que o elevador é o pior lugar que tem no condomínio, né, diante de muita gente haver fluxo de pessoas, em relação à disseminação aí do vírus, perfeito? Então nós sabemos exatamente, Antônio, obrigado aí, o artigo 268 do CP, isso mesmo, ou seja, propagar disseminação ou, no caso, não obedecer infrações sanitárias, pessoal, está previsto no Código Penal, é crime. E como tal, o síndico pode registrar um boletim de ocorrência diante dessa insistência, levar isso lá à delegacia, né, para que realmente se tome as providências. E é claro, guarda as imagens e aí faz a comprovação de imagens ou através de testemunhas, tá bom? Agora, síndico ficar lá na porta, olhando lá câmeras ou entrando e saindo para poder estar multando, não, pessoal, isso não tem condições. Inclusive é uma situação até que para o síndico muito complicada. Muitos normalmente não ficam no prédio, né? E a gente sabe que essas pessoas transitam
e não em qualquer tipo de horário, pode trazer esse problema, tá bom? Tá claro, pessoal, em relação ao uso de máscaras? Então, adverte, cria-se uma advertência e depois vai, e caso haja insistência, a pessoa não estiver preocupada, diante da tipificação no Código Penal, ela é crime como tal, pode haver sim um registro de um BO para que as autoridades tomem as providências, tá bom? Anderson, eu já tive no meu condomínio uma situação que pegou lá uma pessoa sem uso de máscaras, teve aqui no Distrito Federal, e o condomínio foi multado, né, por um agente pública na qual representava aí, aqui, acho que se não me engano, DF Legal. E claro que vocês podem, ou em outras cidades eu sei que isso pode ter ocorrido então. E aí, o que fez? Bem, era só repassar, diante de uma notificação de uma autoridade pública, aí se passava essa multa, essa aplicabilidade para o infrator, tá ok, pessoal? Agora, lembrando que já aconteceu o caso também de ser funcionário do condomínio, né? O zelador ou o porteiro não está portando máscara e o condomínio ter sido notificado, tá ok? Aí, claro, que teriam que se tomar as providências em relação a isso, ok, pessoal? Então, o uso de máscaras, sendo de uma forma bem rápida, tá aqui um ponto importante. Bom, vamos para o próximo. Dever de informação de contágio, pessoal. Olha só, muitos perguntam também, vem cá, e aí, Anderson, quando tem uma pessoa, né, alguém que está lá, um morador, que está com o Covid, o que fazer, como fazer? Ele tem a obrigatoriedade de informar? O síndico tem que informar para os moradores? Como é que fica essa questão? Pessoal, é dever sim. O artigo 1336, lá no inciso 4, diz, né, que é responsabilidade lá do condomínio em relação a informar situações, né, importantes diante de caso haja aí, exemplificando aqui, contágio, né, não diretamente em relação ao contágio, tá, pessoal? Mas é dever do condômino em relação a não colocar os outros em riscos. E aí traz aquelas premissas do 1277 de Lei de Vizinhança, né? Que são premissas quais? Saúde, sossego e segurança, né? Uns chamam de saúde e salubridade, tá bom? O artigo 1376 ele cita isso. Nesse caso, pessoal, é importante que a gente possa vir sim falar sobre essa obrigatoriedade dele realmente informar ao síndico que alguém da família ou ele, né, está sim infectado, para que o síndico sim possa tomar as providências. Agora, o síndico pode expor a pessoa? Não deve. Ele apenas informa no condomínio que há casos de Covid. Por exemplo, onde eu moro, os meus vizinhos, eles estavam com Covid. O que é que o síndico fez? No particular, informou que naquele andar, os moradores, né, os dois vizinhos que eu tenho, estavam com Covid e que a gente tomasse os devidos cuidados. Pode colocar e publicar isso? Como eu falei, não deve. Isso pode trazer constrangimento, tá ok? Então as pessoas criam, né? Você sabe que tem pessoas que criam diante de um constrangimento um pouco mais grave e espalhar isso em grupo pode se gerar dano moral. Mas é obrigatório, sim. O morador que está com Covid, ele deve informar ao síndico essa situação, tá ok? Para que se tome as providências necessárias, ok? Proibição de visitas, pessoal. Outros perguntam, doutor, e a proibição? Eu posso proibir visitas, né? Lembra lá, gente, na 14010, que na Lei 14010, que entrou em vigor em junho do ano passado, nós tínhamos um PL, lembra? Um projeto de lei 1179, que no artigo 11 trazia lá os poderes do supersíndico. Lembra que se gerou essa discussão? E esse artigo 11, na época, foi vetado pelo presidente da República, porque ele trazia premissas, justamente isso aqui, ó, proibir festas e aglomerações nas unidades privativas, ok? Não cabe ao síndico, no caso, tá proibindo visitas, apenas pode sim fazer denúncias. No caso, por exemplo, se você na unidade, como teve inclusive denúncias e processos de pessoas que estavam aglomerando dentro de apartamentos fazendo festas. Sim, houve essa possibilidade? Houve. Agora é importante a gente entender e saber que isso também é proibir o direito de ir e vir diante de um preceito constitucional, não pode. Então o síndico pode chegar assim, não vamos criar regras aqui que pode ter no máximo 2 visitantes no apartamento. Não, o síndico não pode fazer isso. Aí se fala da questão do direito de propriedade, tá bom? Agora, que as pessoas os terceiros, né, que vão, os transeuntes, como diz assim, que vão adentrar ao condomínio, esses podem sim, tem que estabelecer e eles têm que ter o parâmetro das regras, né? Ele tem que obedecer às regras regimentais, às decisões de assembleia em relação ao que eles vão frequentar dentro do condomínio. Isso sim, tá bom, pessoal? Nós sabemos que, como diz a convenção, quando ela tem o registro no cartório de imóveis, ela é inclusive oponível para terceiros e aí entra em regra nesse sentido, tá bom? Então é importante saber o seguinte, a proibição de visita, não.
mas fazer com que essas pessoas que vão visitar o condomínio se adequem, sim. Tá bom, pessoal? Bem, se vocês quiserem colocar, pessoal, comentários ou quiserem fazer perguntas aí, ao final aqui da live, estarei lendo os comentários e as perguntas de cada um, tá bom? Mas vamos lá. Então, eu falei agora da proibição de visitas, ok? Próximo item, pessoal, mudanças, né? Muita gente também no início da pandemia, até hoje, fala assim, doutor, como é que fica essa questão de mudanças? Que aí você tem deslocamento de pessoas, você tem lá os funcionários da mudança. Bem, pessoal, tem que ser criado, obviamente, né? Imagino que o regimento interno aí do condomínio, e muitos, infelizmente, não têm regimento interno, nós sabemos disso, tem que criar regras. Regras, quais são as regras? De como será a mudança. Pessoal, na época de pandemia, pode diminuir o horário? Pode. Desde que seja deliberado, faça uma enquete ou uma assembleia, o síndico aí pode... eu acho que... Voltou, pessoal. Travou um pouquinho, mas voltou. Vamos lá. Então o síndico ele pode sim diminuir, inclusive, horários de mudanças, tá bom? E criar regras. Por exemplo, usar somente o elevador de serviço, né? Esses elevadores de serviço vai ter que ter capas. Como é que vai ser utilizado ele? Qual o horário de mudança? Então a mudança, por exemplo, pessoal, estava de 8 até às 18. Pode restringir? Pode. Restringe o horário de mudança, faça aí pela manhã apenas, ou só pelo período da tarde, isso não tem problema. Para que as pessoas também, inclusive que estão lá em home office, possam também se adequar a isso, tá bom? Então é importante que haja os limites. Quantas pessoas vão entrar, quantas pessoas vão sair? Então preencha uma ficha de cadastro, quem são os moradores, quem vai poder realmente entrar, sair, como é que... Então são regras que podem, diante dessa questão pandêmica, que podem ser criadas, diferentemente do que traz o regimento interno, tá bom? Observe, pessoal, que todas as dicas que eu estou passando para vocês, alguns condomínios eu fiz a sugestão... Pera aí, só um minutinho, pessoal. Olha que acho que travou de novo. É porque estão ligando aqui, pessoal. Vamos lá. Eu fiz a sugestão à época, alguns condomínios, a criar um manual de condutas, tá? O grande problema em condomínio, sabe o que é? É que se criam regras, estabelecem novos procedimentos e simplesmente as pessoas ignoram. As pessoas ou ignoram ou as pessoas também não sabem. Então existe aquela parte da ação e existe a parte da omissão, né? E acontece às vezes pessoas que realmente não sabem das regras. Então, a gente criou procedimentos nos condomínios em relação a tudo isso aqui que está sendo discutido, tá certo? E aí se cria, a gente chama isso de um regimento, não é um regimento interno, são regras no estado de exceção diante da pandemia. Então, essas regras têm que ser disponibilizadas aos moradores. Ou, caso o síndico não precise e não deve tomar as decisões sozinho, o que ele pode fazer, pessoal? Ele deve levar isso o quê? Através de uma enquete, discute com os moradores e cria-se essas regras, que a gente sabe que são regras transitórias, tá bom? Mas é importante que se adeque. E não só a questão das mudanças que eu falei, eu vou e aproveito aqui a questão de falar sobre obras. E as obras? Aí você tem as obras nas áreas comuns, você tem obras nas áreas privativas. Como é que faz? As pessoas estão em casa. Muita gente, nós sabemos, nesse tempo de pandemia, e aí a gente voltou a falar isso novamente, porque a gente sabe que isso se intensificou, né? Diante do que está acontecendo no país, as pessoas voltaram a ficar em casa. Obviamente, essa questão das obras, seja nas áreas privativas, vamos primeiro falar de obras nas áreas privativas, segue a mesma regra. Então, se você tem lá, por exemplo, obras de 8 às 18, né, que poderiam ser feitas, pode sim o condomínio diminuir, vamos colocar, por exemplo, que as obras sejam feitas de 11 às 17 horas. Não tem problema. É como eu te falei, nós vivemos um estado de exceção. E criar essas regras e divulgar as regras, obviamente, traz com que as pessoas também, diante de uma proporcionalidade, diante de uma razoabilidade, né, o tal do bom senso, prevaleça no condomínio e as pessoas que estão trabalhando possam se programar. Por exemplo, no condomínio onde eu moro, só está sendo nessa época de pandemia permitido obras a partir das 13 às 18. Obviamente, pessoal, se eu estou em home office e aí uma obra está e vai incomodar, o que é que eu faço? Eu fico trabalhando em casa em home office pelo período da manhã. Se eu tiver que ter reuniões, se eu tiver que falar, eu já tenho como me programar. Então, desde que essas regras sejam criadas, estabelecidas e haja orientação para os moradores saberem como funciona, obviamente não teremos muito menos o quê? Problemas, tá ok? Então essas obras nas unidades autônomas, pessoal, num primeiro momento nós estamos falando de obras quando elas têm um caráter necessário, urgente, né? A gente sabe que, por exemplo,
tem obras que são de mero deleite, né? O que são aquelas obras? Por exemplo, vamos aqui fazer uma obra, eu vou tirar meu piso aqui, porcelanato, e vou colocar um granito. Bem, isso são obras de mero deleite. São situações, pessoal, que pode esperar, né, diante da situação no momento que nós estamos passando, ok? Então tem que ter a relevância e tem que analisar o tipo de obra que vai ser executado. Da mesma forma, condomínio. As obras urgentes necessárias, e elas devem ser feitas, tá bom? Ok, pessoal? Qualquer tipo de obra urgente necessária, não deve haver a proibição do síndico em relação a isso. O próprio nome diz, ela é urgente e necessária. Tá ok? Mas obras de mero deleite, obras que podem esperar, não é o momento de estar se fazendo obra. Como eu falei, as pessoas estão em casa e ninguém quer e ninguém aguenta, né? O vizinho lá está quebrando parede, quebrando piso e você precisando trabalhar. Então, a gente procura realmente ver essa questão da razoabilidade. Eu sempre trago esse nome razoabilidade, porque muita gente, eu digo assim, tem que prevalecer o bom senso, né? A gente sabe que muitos moradores não têm bom senso. Então é importante que a gente possa realmente averiguar essa situação. As mudanças, eu vi que estão perguntando, né? Eu já falei um pouquinho, tá ok? Mas não há como proibir, não pode, eu expliquei um pouquinho aqui. Não deve proibir mudanças. O direito de propriedade, pessoal, é um direito constitucional. E não tem um porquê se proibir mudanças, tá ok? Muita gente precisa alugar um apartamento, muita gente precisa morar no apartamento. Então há questões que têm que ser avaliadas. Mas cuidado com casos específicos para não se gerar um problema, tá bom? Pessoal, depois eu vou dar um oi para todos aí que estão entrando aí. É uma alegria grande tê-los aqui, tá ok? Então, pessoal, já falei do uso de máscaras, já falei do dever de informação de contágio, já falei da questão da proibição de visitas, já falei de mudanças e falei de obras, ok? Então vamos agora falar de um ponto também que são os deliveries, né? Desse delivery, como é que fica essa questão de entrega? Pode entregar? Não deve entregar? Tem que subir? O morador tem que descer? Pessoal, cada condomínio tem uma realidade, isso não é regra geral. E isso que eu estou falando aqui para vocês é como eu falei, cada condomínio tem suas regras. Por exemplo, se eu tiver um condomínio novo, recém-entregue as unidades, vocês imaginem, por exemplo, as pessoas que compraram esse imóvel estão precisando fazer reforma, essas pessoas estão precisando fazer mudanças, é um condomínio que está vivendo um momento atípico, numa situação de pandemia. Então tem que ser analisado o caso específico, ok? Bem, essa questão de delivery, por exemplo, vamos proibir que o delivery adentre a unidade. É como eu te falei, são casos e casos. Por exemplo, você pega um condomínio horizontal, que tem aqui no DF, por exemplo, 2.500 unidades de casas. Como é que esse delivery não vai entrar, pegar a moto dele e ir até a residência, não é isso? Imagina a pessoa ter que sair andando, né, numa distância que às vezes levam quilômetros. Então são realidades diferentes. Como é que vai ser feita essa questão do delivery? Pessoal, cria regras. Hoje, por exemplo, um condomínio que eu moro, o delivery ele pode ser feito. Se a pessoa estiver com o Covid, para não haver trânsito dessa pessoa, se a unidade tiver, é permitido que o entregador do delivery vá até a porta e entregue, para justamente que não haja essa propagação, ok? Mas isso não é regra do condomínio, porque a regra qual é? Por uma questão de segurança, as pessoas descerem para pegar as suas encomendas. Mas diante dessa situação, mudou-se, né? Tivemos que alterar a situação para as pessoas que estavam aí, que identificavam a situação de um Covid, ok? Então são situações que tem que ser, como eu falei, analisadas cada caso, né, em cada condomínio, ok, pessoal? Bem, precisa aprovar a Assembleia? Não. Pessoal, essas regras transitórias, a gente pede que o síndico, ele pelo menos faça duas coisas. Ele fale com o Conselho Fiscal e Consultivo, às vezes é um só, mas aí se for separado, fala com o Conselho Consultivo, delibera com o Conselho Consultivo, e o que é que nós temos orientado? Pessoal, faça enquetes. As enquetes são as melhores coisas em condomínio. Faça um levantamento. Eu tenho diversos síndicos que nós orientamos, através inclusive dos sistemas, em fazer essas enquetes, tá bom, pessoal? Aí faz a enquete lá, levanta o que o pessoal quer. Claro que nem tudo, né? Porque senão o síndico não vai conseguir gerir o condomínio. Nos principais pontos, tá ok? Bem, já volto a tocar os assuntos com vocês. Então, pessoal, esses deliveries tem que ver cada caso, tá bom? Analisar essas situações, o que realmente pode e não pode fazer, ok? Assembleia, pessoal, assembleia virtual e presencial é o grande tema. Hoje nós sabemos que grande parte dos condomínios estão passando aí pelas suas AGOs, né? Assembleias Gerais Ordinárias, ok? E as AGOs, pessoal, nós sabemos que elas estão sendo feitas naquela situação virtual, presencial. Como é que faz isso? Nós sabemos que
Se for presencial, não pode haver o quê? Aglomerações de pessoas. Tem que ter aquele distanciamento de acordo com o que as autoridades sanitárias pedem. O uso de máscara, a questão da limpeza, uma série de pontos que tem que ser analisados. Um condomínio pequeno, pessoal, de poucas unidades, consegue-se fazer uma assembleia presencial. Né? Tem condições de ter afastamento no salão de festa, ou fazer numa área aberta, que seria o recomendável. É possível. Ah, Anderson, mas em relação à pandemia não é um indicativo. Certo. Aí, como eu disse, tem condomínios de 1.500, 1.400 unidades, que se você colocar todo mundo no salão de festa, você realmente não vai conseguir seguir as regras sanitárias. Então é impossível fazer uma assembleia. Repito mais uma vez, cada caso é um caso e tem que ser analisado, tá bom, pessoal? Tem condomínios hoje, clubes, tem condomínios hoje que estão conseguindo, inclusive, fazer assembleias presenciais com espaçamento nas quadras de esportes. Criam estruturas para as pessoas participarem, porque tem condições. Outros condomínios a gente sabe que não tem essa realidade. São condomínios de prédios e que você tem uma aglomeração de pessoas em um espaço muito pequeno. Então, eu tenho, por exemplo, aqui na região de Águas Claras, um condomínio que tem 1.400 unidades. Você imagina todo mundo descer para o salão de festa, gente? Impossível. Então, ela tem que ser feita da maneira virtual. Ah, Anderson, mas a lei não traz a premissa da possibilidade de se fazer uma assembleia virtual. Bem, aí nós temos que analisar. A lei realmente ela não deu amparo. A 14.010, nós sabemos que ela teve lá um prazo, por ela ser emergencial e transitória, ela começou a vigorar em junho e acabou no dia 30 de outubro. E aí ficou aquele espaço. E as pessoas falam assim, Anderson, vamos lá. Tudo aquilo que não é proibido é permitido, dentro do direito privado, né? O Código Civil estabelece isso. Sim, muitas pessoas usam esse jargão. Eu, particularmente, acho e considero uma insegurança jurídica muito grande. Tá? Eu não vou nessa premissa. Eu tenho falado o seguinte, pessoal, pelo estado de exceção que estamos vivendo e as decisões judiciais de processos, advogados que estão entrando hoje no judiciário, pedindo autorização para se fazer uma assembleia virtual, estão sendo todas concedidas, tá bom, pessoal? Em grande parte. Então, se essas ações estão sendo concedidas, obviamente, não há por que um regramento em relação à assembleia. Mas aí sim, se verifica que as ações judiciais vêm por uma questão muito maior, né, de um interesse de uma coletividade, que aí nós estamos falando da saúde das pessoas. Por isso as autorizações, tá bom? Mas lembro que passando esse estado de pandemia, os regramentos da Assembleia Virtual, né, ou online, como chamam, terão que ser estipulados e determinados na convenção, pessoal. Eu estou colocando isso porque eu estou chamando sempre atenção quando eu converso isso na minha live. Por quê? Porque as pessoas estão esquecendo e vão tentar e vão querer continuar fazendo as assembleias dessa forma. E eu, como disse, eu adoro, acho interessantíssima a assembleia virtual, não tenho nada contra, desde que faça os regramentos legais, que cumpra as determinações que a convenção assim estipula, possa se fazer aí a avaliação das procurações, identificar os moradores, fazer a auditoria dos votos e assim vai. Então existem vários regramentos que realmente tem que tomar cuidado. Então, hoje perguntam, então Anderson, quer dizer que hoje está permitida a assembleia virtual? Sim. Meu condomínio pode fazer, não há previsibilidade na convenção? Pode, não tem problema. Mas isso, pessoal, vai ser por um determinado período, tá bom? Já teve, inclusive, né, houve essa transição, né, do Covid, né? Deu uma diminuída aí, né, em outubro, lembra? Novembro, e aí a coisa, quando começou fevereiro, a coisa complicou mais ainda, né? Veio a tal da segunda onda. Nesse período, alguns condomínios, a gente sabe que é o final do ano, então foram poucos condomínios que fizeram assembleia. Mas esses poucos, eu já fiz uma pesquisa, já havia ações de impugnação judicial em relação às assembleias, porque a impugnação só pode ser judicial, não pode ser extrajudicial, de assembleias que estavam sendo mal feitas, mal elaboradas, sendo realizadas aí de qualquer forma. Tá bom, pessoal? Então, eu repito mais uma vez, não vamos deixar que as assembleias ocorram. Eu já fiz uma live aqui, mas eu devo fazer uma, né, explicando passo a passo de assembleia virtual, tá bom? Porque se não for feito por sistema, se não for feito de uma forma rigorosa, vai ter problema. Esses dias, por exemplo, teve um síndico aí, para vocês terem ideia, que não foi reeleito no condomínio dele, sabe por quê? Porque simplesmente fizeram uma assembleia virtual via Zoom, né, o aplicativo aí do Zoom, nada contra o Zoom, porque eu também utilizo, e sabe o que aconteceu? Não fizeram a identificação das pessoas que estavam adimplentes, votaram inadimplentes, e aí houve aí, diante dessas circunstâncias, criaram lá um pessoal, elegeram outro síndico, ok? Poderia haver impugnação? Sim,
poderia haver impugnação. Só que assim, diante de não haver esse controle, obviamente as pessoas que aí, né, levaram a quantidade de pessoas que também estavam inadimplentes votaram em assembleia, e esse número de votos, obviamente, quando foi computar, de anular esses votos inadimplentes, estava acima daqueles que estavam, da outra parte que estavam adimplentes. Ou seja, mesmo que tirasse os inadimplentes, a pessoa ganhava. Mas isso mostra o quê? Desorganização. Tá? Então está acontecendo muito, pessoal. Eu tenho colocado, olha, cuidado com esses sistemas. Tem sistemas bons, tem sistemas confiáveis, que conseguem se fazer auditoria, consegue, por exemplo, detectar a fração ideal dos votos? Tem. Tá? Isso tem que ser identificado antes. A Assembleia ela vai ficar aberta ou fechada. Quer ver uma questão importante de Assembleia, pessoal? E as pessoas passam batido? A convenção atual, que não cita Assembleia Virtual, por exemplo, ela traz lá uma premissa de, por exemplo, a Assembleia ela tem um prazo, por exemplo, ela tem que ser aberta e fechada. E aí você tem um prazo de publicação da ata. E às vezes tem assembleias que estão ficando abertas mais tempo do que a publicação da ata. Ou seja, a convenção atual ela não permite isso. E está se fazendo dessa forma. Obviamente isso faz se gerar o quê? Pode se gerar impugnação. Tá bom? Então cuidado. E a assembleia virtual, pessoal, depende do condomínio. Tem condomínios aí, olha, que está tendo um problema muito grande diante da identificação. Hoje mesmo ligou um rapaz que trabalha com sistema para me prestar uma consultoria para ele, dizendo que está tendo problemas com o sistema dele quando são condomínios enormes, né? Por quê? Muita gente quer entrar na sala, tem que se identificar, verificar procurações, e se isso não tiver de uma forma muito bem organizada, vai se gerar problema, né? Ou seja, quando é que é o limite das pessoas apresentarem as procurações, quem vai identificar as procurações, e aí vem várias e várias situações. Eu reforço, nós já tivemos inúmeros problemas de assembleias presenciais que são impugnadas. Pessoal, olhe no judiciário tanto de assembleias, né, que são impugnadas presenciais. Estou falando isso antes da pandemia. Vocês imaginem agora o que está ocorrendo nas assembleias virtuais. Então, pessoal, é uma insegurança, tomem cuidado, criem regras, estabeleçam aí dentro da convenção já as convenções que nós já estamos realizando, as convenções que estamos fazendo alterações, nós já estamos partindo da premissa de organizar as convenções, o capítulo das assembleias, tá lá, gente, itens, digamos, 7.1, das assembleias presenciais, tem as regras, das assembleias virtuais, tem as regras. E só para vocês terem ideias, por exemplo, as assembleias virtuais, elas podem ocorrer de várias formas. Tem um modelo, por exemplo, a gente chama de online, né, que ela pode ser online híbrida, né, ou seja, ela pode ser somente híbrida, presencial. Então, existe a forma que o condomínio vai adotar. Qual é melhor, Anderson? A que o condomínio deve adotar, cada caso é um caso. E aí eu consulto o jurídico de vocês para poder avaliar qual é o melhor caso, qual é a melhor situação na Assembleia. Tem condomínios, pessoal, que é impossível ter Assembleia virtual. Nós temos condomínios, por exemplo, de característica de pessoas idosas. E as pessoas idosas, pessoal, têm dificuldade em manusear, votar em aplicativos. Ah, é verdade isso? Muito. Inclusive, eu já perdi diversas pessoas idosas que nem o edital de convocação que mandaram de forma virtual, nem ficaram sabendo que ia acontecer uma assembleia. Só para vocês terem ideia. Então a gente sabe que se uma pessoa não for devidamente convocada e ela comprovar isso, a assembleia ela pode ser nula, né? Então nós temos que tomar esse cuidado. Assembleias, por exemplo, pessoal, eu estava vendo até uma reportagem de condomínios, né, de pessoas mais humildes, que eles não têm condições de ter internet no celular. Mal conseguem pagar um plano. Então, como é que você tem um condomínio com essa característica, né? Ou condomínios também, pessoal, que a internet não chega bem. As pessoas chegam em casa, já viram isso? Dependendo do lugar que estiver, não tem internet, né? Porque é muito distante. Isso acontece. Então, eu digo para vocês, tem que ser avaliado cada caso para saber se realmente vai ter como fazer esse tipo de assembleia, tá bom? Então, pessoal, é muito importante. São muitas questões que eu podia, claro, estar tratando com vocês sobre a Assembleia, mas aqui eu só trago essa recomendação hoje diante do que está acontecendo. Então, só para finalizar, é possível ter Assembleia virtual? Sim, nós estamos vivendo o chamado estado de exceção. Repito, por esse estado de exceção, sim, quem estiver fazendo Assembleia virtual, nós estamos vendo as decisões judiciais, não há nenhum tipo de problema, desde que sigam as premissas mínimas e necessárias que a convenção assim determina, tá bom, pessoal? Mas lembro e repito pela última vez, né? Cuidado com as questões que virão inerentes após o estado de exceção.
tem que criar o regramento, né? Eu digo sempre, eu fiz uma live com o professor Luiz Scavone, que é uma referência no direito imobiliário, e ele usou esse jargão. Aquilo que não é proibido é permitido, né? Dentro do direito da seara do direito privado. E aí eu conversei com ele, doutor, mas isso gera uma insegurança. Numa live ele também terminou que ele concordou, tá bom, pessoal? Então é só para resumir. Depois adequem a convenção de vocês. A gente sabe que não é fácil, né? As pessoas vão dizer assim, mas não é fácil mudar uma convenção. Concordo. 2/3 de um quórum realmente é complicado. Mas tem como? Tem. Então tá na hora. Olha, já tem inclusive convenções aí, pessoal, que eu já estou trabalhando. E a comissão que está fazendo a convenção, um barato, muito legal. Deixa eu ver que horas são aqui. Não, estamos no horário ainda. Sabe o que eles pediram para fazer? Criar o capítulo de epidemia. Como assim, Anderson? Sim, regramentos. Pode. Sabe por quê? Porque nós estamos passando por uma epidemia e quem disse que nós não podemos passar por uma outra? Deus me livre e guarde, pessoal. Vamos bater na mesa, né? Mas há uma possibilidade. Já que se passou, e eu falo assim, doutor, se esse coronavírus é um vírus que vai estar aí, de repente as pessoas estão tomando vacina, ele modifica e volta. Essa é a justificativa. Então já estão criando convenção com capítulo epidemia. Entendeu? E eu estou achando isso interessantíssimo, porque se criar essas regras que eu estou falando aqui, do uso de máscara, dever de informação de contágio, delivery, proibição de visitas, mudanças, obras, assembleias, eles estão criando regramentos especiais para caso haja epidemia. Claro que cada caso é um caso, nós já falamos aqui, mas pode ser colocado, tá bom? E umas duas comissões que estão trabalhando na convenção já me pediram isso, tá bom? E nós estamos criando esse ordenamento dentro da convenção, caso haja esse estado de exceção. Tá bom, pessoal? Então, vamos agora partir para a utilização de áreas comuns, né? O que fazer? O síndico realmente, ele pode, né? Já fez isso antes, voltou a fazer, a bloquear as áreas comuns? Pode, pessoal. Olha, antes de Lei 14.010, antes do PL 1179, eu já fazia artigos desde 2018 dizendo que o síndico, por uma questão do direito de vizinhança, 1277, não é isso? Saúde, segurança e sossego, os 3 S, pessoal. Saúde, segurança e sossego. O síndico, ele tem sim a premissa, com base no 1348, que eu digo aqui, ó, inciso 2º, que diz lá, diligenciar a conservação das partes comuns, não é isso? O síndico não pode fazer isso, está lá como dever do síndico. E se ele tem que diligenciar, pessoal, ele pode, diante de um risco, ele pode sim bloquear áreas comuns. Olha, eu vou dar exemplo, fazendo analogia, de casos, por exemplo, na região de Águas Claras, do Distrito Federal, os prédios foram construídos muito rápido, houve um boom imobiliário, e hoje se você andar de carro olhando para cima, você vai ver as pastilhas caindo, né? Aquelas pastilhas, né, dos prédios. Bem, o que acontece? Ao bloqueio das áreas, seja piscina, seja quadra de esportes, o síndico, por uma questão de segurança, ele tem a obrigatoriedade, sim, de bloquear essas áreas. Há uma previsão legal. Então, não precisava, pessoal, nem de um PL. Não precisava da 14.010, que lá traz a premissa do bloqueio de áreas comuns. E isso, inclusive, a gente já dizia, gente, não precisa de uma lei para isso. A própria lei já trazia essa premissa, tá bom? Então o síndico, diante da saúde, né, computando aí um dos 3 S, ou salubridade, ele poderia sim e deve interditar essas áreas comuns. Agora, Anderson, estamos voltando. Aqui em Brasília, por exemplo, teve decretos, e aí, se a gente entrar no conteúdo do decreto, seja eles estaduais, distritais, municipais, há uma premissa dos decretos estarem invadindo a área privada. Os decretos, eles não podem fazer isso, né? Há uma discussão, inclusive no grupo da comissão lá do Conselho Federal, na qual eu participo, nós já discutimos e deliberamos sobre isso, né? Os decretos, eles estão passando dos limites, eles estão adentrando numa área, porque nós não estamos falando aí de um decreto federal, e sim de um decreto municipal, estadual, né? Ou seja, eles estão passando dos limites. E por eles estarem passando dos limites, está se gerando questionamento. Vocês já viram as decisões judiciais em relação, por exemplo, ao fechamento de comércios? Ou seja, aí entra com aquela questão de habeas corpus, uma questão mais, né, na área criminal, que não é minha área, na área penal, que as pessoas estão pedindo para que não feche e estão ganhando as ações. Porque os decretos que estão sendo julgados, os decretos que estão sendo criados, são decretos que realmente passam por uma premissa, além do poder que eles podem ter. Tá bom, pessoal? Mas isso não é o tema da nossa aula de hoje, mas eu queria trazer isso para vocês. Então, tem que tomar muito cuidado com esses decretos, né? Porque sai que as pessoas, por analogia, querem aplicar em condomínio, ok? Mas não é bem assim. Condomínio tem realidades distintas, ok? O decreto pode sim servir de orientação, não só pode, como deve.
mas há os limites, ok? Então os decretos aqui, pessoal, o síndico pode? Sim, pode. Fechar as áreas comuns? Pode. Faz o que agora, pessoal? Pessoal, faz enquete. Ah, vou abrir academia. Tá certo. Então, tem gente que não vale, não aparece nunca na academia. Ah, eu sou contra. Mas contra por quê? Você não vai saber a frequência da pessoa. Então, faça lá um levantamento. Gente, vamos abrir a academia? Vamos. A academia vai funcionar como? Ah, vai ter que ser feita por agendamento? A academia vai poder entrar o grupo da família? Então, levantem o que é a decisão do condomínio e aí, claro, estipulem as regras em relação ao que a vigilância sanitária permite. Limpeza. Então, por exemplo, tem academia que a cada 3 horas, você faz agendamento 3 horas, para 1 hora, faz a limpeza, a desinfecção, e aí depois as pessoas podem marcar, ou seja, aquele intervalo as pessoas não utilizam, tá certo? Então são situações que tem que ser avaliadas, como eu disse para vocês, cada caso é um caso, perfeito? Aí não é só academia, envolve salão de festas, home cinema, dentre outras áreas que podem ser fechadas. Então avaliem, e aí pesquisem com os moradores o que eles querem, tá bom, pessoal? E aí realmente sigam esses regramentos. Agora, doutor, eu posso usar a analogia de um decreto, por exemplo, que não permite em clubes o uso de área de piscinas, mas não fala isso em condomínio? Eu posso usar a analogia para isso? Para impedir o uso da piscina no condomínio? Pode fazer por analogia. Mas não quer dizer que um decreto governamental que proíbe clube, necessariamente tem que proibir condomínio, tá bom? A gente usa isso aí como um parâmetro apenas, tá bom? Então aí, quando a gente fala de utilização, a gente está falando da reabertura das áreas comuns. É isso que eu estou falando para vocês. A utilização das áreas comuns, o fechamento, o síndico tem esse poder, e a reabertura ela pode ser, gente, gradativa. À medida que abre, também fecha, né? Ah, vamos fechar porque a situação está complicada. De repente, os moradores não querem mais abrir aquela academia, porque vai transitar gente, né? Muito menos salão de festa, né, pessoal? Então tem que se tomar esse cuidado, tá bom? E o último tópico, a que eu vou falar para vocês agora, é inadimplência. O que fazer com a inadimplência? Muitos condomínios estão sofrendo muito com essa questão da inadimplência. Outros não. Por incrível que pareça, pessoal, aqui a gente trabalha com inadimplência aqui no escritório, né? Nós temos um pessoal que trabalha e faz a cobrança. O que nós notamos? Por exemplo, os condomínios a gente diz de classe média alta, né? Classe alta, a inadimplência foi pequena, por incrível que pareça, né? Diminuiu muito. As pessoas estão dentro dos condomínios e estão pagando, por incrível que pareça. Isso foi feito um levantamento, diminuiu, a gente conseguiu trabalhar a inadimplência. Porém, os condomínios populares, diante das situações de pessoas que estão desempregadas, pessoas que tinham lá o seu ganha-pão não estão podendo mais ter, né? Aumentou muito a inadimplência e esses condomínios estão numa situação muito complicada. Tá? Já vi casos de condomínios com inadimplência de 15%, 20%, pessoal. E o que se tem que fazer? Avaliar essa questão realmente com um jurídico apropriado, porque nós sabemos que só advogados podem fazer cobrança, não é isso? Vocês já viram as ACPs por aí, as administradoras não podem mais fazer cobrança, mas não é o assunto não, mas vamos lá. Então nós temos que criar réguas de cobrança, todo condomínio, pessoal, tem que ter uma régua. Ah, então essa régua, diante desse estado de exceção, ela tem que agora mudar. Ah, Anderson, antes era assim, ó, nós mandávamos lá 30 dias, passava de 30 dias, já ia para o jurídico, e o jurídico com 90 dias já entrava com ação. Pessoal, se o condomínio está com problema de inadimplência, obviamente o condomínio precisa de receita, não é isso? Nós podemos mudar a régua, nós podemos criar uma exceção em relação às negociações, nós temos que acompanhar de perto. Então, existem várias iniciativas para que haja diminuição da inadimplência. E a diminuição, pessoal, não necessariamente não vai se resolver apenas entrando com processo, não. Nós temos que analisar os casos. É claro que você não pode entrar muito na particularidade de cada caso, porque senão você abre exceções. E quando você abre exceções, e as pessoas têm conhecimento das exceções, você estimula a inadimplência. Ela se torna um efeito contrário. Então, tem que ter uma igualdade, né? Isso, uma equação que a gente fique de forma igual em relação a receita e despesa. O síndico possa avaliar a inadimplência aumentou, reavalie os contratos, façam negociações dos contratos, veja realmente o que dá para, né, dentro de uma possibilidade, diminuir o custo, ok? Se vai aumentar e precisa aumentar a taxa condominial, seja ela por fração, taxa igualitária, tem que avaliar esse custo, por que vai aumentar, não é o momento, mas nós sabemos que o condomínio também aumentou muitas despesas, né, principalmente quando há despesas comuns, ok? Em relação à limpeza, produtos, em relação à equipe, em relação à contratação de materiais, em relação a pagamento de água, luz, as contas aumentaram em condomínio. Obviamente as pessoas estão em casa. E aí a previsão orçamentária ficou lá perdida, tá bom? E a inadimplência aumentando gera o caos. Então, é interessante que se avalie negociações.
não pode tirar multas e juros sem aprovação de assembleia, tá certo, pessoal? Correção monetária, multas e juros, não se tira. Mas o que pode ser feito? Pode ser feito negociações de parcelamento, né, diante de uma possibilidade que as pessoas possam sim pagar, tá bom? Então temos que realmente rever, aí tem que ter uma análise de um jurídico juntamente com o corpo administrativo para que possam rever os planos em relação ao pagamento das taxas, tá ok? Mas tomem muito cuidado, porque se também facilitar muito, aumenta a inadimplência, porque as pessoas, mas fulano parcelou lá em 10 vezes, fulano parcelou em 15, isso aí pode estimular a inadimplência, pessoal. Então o equilíbrio tem que ser tomado um certo cuidado, tá bom? Agora, existem campanhas que a gente pode fazer de inadimplência, de combate à inadimplência, tá? Existe aí o desconto pontualidade, que aqui no Distrito Federal já há julgados positivos em relação ao desconto pontualidade. Existe, por exemplo, que você pode aplicar para quem não paga um juros maior, não é isso? Então, quando você já trabalha uma metodologia para que a pessoa não deixe de pagar o condomínio, normalmente continua. Tá bom, pessoal? Mas, claro que nós estamos vivendo um estado de exceção, como já disse, então tem que ser reavaliado quando houver aumento da inadimplência. Tá bom? Essa questão, pessoal, é que a gente fala sempre da proporcionalidade, da razoabilidade da situação que nós estamos passando. Tá bom? Então, cuidado, porque senão a gente pode... Agora, tem síndico que está fazendo de forma errada, né? Tem síndico, por exemplo, que precisou aumentar a taxa precisaria aumentar a taxa de condomínio, não chamou a assembleia, está utilizando o fundo de reserva para pagar a conta, o que é totalmente errado, e isso gera-se o quê? Uma má administração. A má administração, pelo 1349, é um motivo de destituição do síndico. Então, cuidado com os recursos. Os recursos que o síndico tem, juntamente com o conselho, se ele deliberar com o conselho consultivo fiscal, ele não pode usar de qualquer forma. Aí sim ele tem que chamar uma assembleia, tá bom? O grande problema também nos condomínios, só para reforçar, é que a Lei 14.010 atribuiu àqueles síndicos que estavam com mandato vencidos depois do dia 20 de março de 2020 a prorrogar o mandato até 30 de outubro. A prorrogação, sim, a lei trouxe essa premissa, mas a lei não trouxe a premissa de não prestar contas. E teve síndico que não prestou contas, e o pior, não fez previsão orçamentária. E quando você não faz uma previsão orçamentária, pessoal, em 2 anos, o déficit é muito grande. E aí se gera os problemas de má administração, tá bom? Então tem condomínios aí que estão numa situação muito complicada diante dessas premissas, tá? Ok, pessoal? Meus amigos, já estamos quase encerrando aqui, vou ler aqui os comentários de vocês. Olha, eu fiz aqui, né, falar de tudo isso aqui em 40 minutos, né, mas é só pra gente recapitular quem perdeu. Mas aí, gente, eu vou colocar a live no IGTV. Quem perdeu, assiste lá, tá bom? Mas eu vou tirar as dúvidas de vocês aí, ó. Eu falei sobre o uso de máscaras, falei sobre o dever de informação de contágio, falei sobre delivery, falei sobre proibição de visitas, falei sobre mudanças, obras em áreas comuns, falei sobre assembleia virtual e presencial, utilização de áreas comuns, né, a utilização, se pode haver proibição ou não, reabertura das áreas e inadimplência, tá? Então eu fiz aqui um breve resumo dos pontos principais na qual hoje os síndicos estão tendo, cada um na sua realidade, os seus problemas, tá ok? Vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui rapidamente aqui. Vou ler aqui os comentários, agradecer primeiramente a participação de todos. É sempre uma alegria trazer um pouco do que eu digo do conhecimento que nós temos. Ah, sim, pessoal, e uma dica valiosa para vocês, tá? Quem tiver aí advogando ou for síndico, vou dar uma dica para vocês muito bacana. Crie esses manuais, pessoal. Crie um manual da época de pandemia, faça informações. Nós temos, inclusive, já vi casos de síndicos, né, que trabalham com a parte gráfica, a fazer manuais aí até com aqueles desenhos, né, manuais animados, e tá colocando as informações, pessoal, tem que ser levado aos moradores, tá certo? Para que não haja conflitos. Eu posso dizer aqui, digo com convicção, tem síndicos aqui que trabalham, que eu trabalho, que eu advogo, que estão participando, que nós não tivemos uma única ação judicial em relação a qualquer desses pontos que foi tratado aqui, porque nós fizemos pareceres, nós fizemos informativos. A todo momento o síndico perguntava, tirava dúvida, saía decreto, ligava, e a gente estava ali sempre fazendo, e as pessoas tendo conhecimento. Não adianta só o síndico saber não, pessoal. Quando o síndico tem um conhecimento, ele tem que divulgar aquilo. Que regra vai usar? Como usar? Então ele pega aquilo, faz um comunicado, pega um comunicado e coloca nas áreas comuns, divulga nos meios aí de comunicações virtuais, WhatsApp, o que for, sabe, para que as pessoas tomem conhecimento. E quando há o conflito, chame as partes, né? Chame as partes para conversar, a explicar e não agirem com ignorância, né? As pessoas às vezes não conhecem, querem seus direitos,
E a gente sabe que as pessoas estão dentro de casa, estão trabalhando, outro querendo fazer obra, cada um tem seus interesses. Isso é condomínio e nós temos que saber lidar com isso. Essas diferenças sempre vão existir. E o nosso papel como advogado é poder remediar também conflitos, né? Não é o tema, mas nós podemos ajudar diante do conhecimento que nós temos. Então esse conhecimento, pessoal, não é para ingressarmos com ações, não. Esse conhecimento, quando a gente faz uma assessoria preventiva, é que a gente possa ajudar os síndicos a realmente orientá-los, o corpo diretivo, a gestão administrativa lá daquele condomínio, a agir da melhor forma e avaliar os casos que chegam para a gente, tá bom? Então, esse é o papel do advogado condominial, e é um papel que a gente sabe que nesse tempo de pandemia nunca se utilizou tanto a advocacia, ela nunca teve tanto conhecimento e os advogados foram tão acionados como foi esse tempo de pandemia. Então, é realmente importante que a gente possa, sim, trabalhar de forma bem coesa. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu só ver os comentários. Eu não vou conseguir falar o nome de todos aqui, que nós tivemos uma participação bacana, mas vamos lá. Boa noite, Anos. Poderia comentar sobre as obras de reforma nesse período de pandemia? Pois é, falei, já foi tema aqui nosso, tá bom? Mas aí vai ter lá, Ana, no IGTV. Se você perdeu, assiste lá que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Vamos lá. Excelente, as principais dúvidas diante do cenário. Obrigado, Olivia. Estamos à disposição. Deixa eu agradecer o Juarez, Elizabeth, queridos amigos aí também lá de Salvador, né? E as mudanças, autorizamos ou não? Também falei das mudanças daqui um pouquinho, tá bom? Pode autorizar. Se tiver problema, cria regras para mudanças. Não tem problema despachar sobre isso não, ok? Betânia, lembrando que a mudança vem acompanhada de montagem de imóveis, exatamente o que gera barulho, né? Mas aí você já está dentro da sua área privativa e essa montagem de imóveis tem que seguir os regramentos do período, né? Lá do horário, tá bom, pessoal? Precisamos aprovar em assembleia? Não. Muita gente, alguns casos, algumas exceções de uma obra, né, na área comum do condomínio, situações que realmente exigem quórum, os quóruns qualificados têm que ser levados à assembleia, tá bom, pessoal? E nós temos, a gente sabe que quando se fala de obras, nós temos obras voluptuárias, obras necessárias, obras úteis, não é isso? Ela existe um quórum, o síndico não poderia realizar. Por isso que nós falamos que as obras só estão sendo realizadas em condomínio quando ela é o quê? Urgente e necessária, tá bom? Mas nem tudo precisa levar para a assembleia, não. Pode criar um manual diante disso, mas como eu disse, né? O síndico ele também não pode ter uma autoridade e achar que ele tem o dom da razão, não. Ele consulta, faz enquete. Se ele tem dúvida, joga enquete para os moradores para avaliar a posição deles. E aí sim, toma uma decisão, ok? O risco não aumenta nesse caso, doutor Luca. Eu acho que o que você perguntou foi em relação à questão do delivery, né? De subir o apartamento. Eu estava falando sobre isso quando você fez a pergunta. Aí no caso, é como eu falei, tem que avaliar. Né? Tem condomínios que você tem delivery, que você vai pegar um carro, um motoboy e vai levar numa casa de moto, porque é muito distante. Então, cada caso é um caso, tá? Os motoboys, alguns apartamentos que não eram permitidos, estão subindo para entregar aquelas pessoas que estão com Covid. Tá certo? Se tem né, porque o funcionário, pessoal, outra coisa, tá? Funcionário de portaria não pode sair para fazer entrega. E estão utilizando funcionário de portaria para levar encomenda nos apartamentos. Isso é errado. Tá certo, pessoal? Não é função, isso não está na Convenção Coletiva de Trabalho. Tomem muito cuidado com isso, tá certo? Então é importante que haja limites para que não coloque as pessoas em risco ou crie aí um passivo trabalhista diante de um desvio de função, tá bom? Então, tomar muito cuidado com isso, mas aí tem que ser analisado. Vamos lá, deixa eu continuar aqui, seguindo. Boa noite a todos. Opa, Doane também aqui entrou, um beijo. As enquetes, Sara, as enquetes trazem posicionamentos orientadores do condomínio, perfeito, né? É a decisão da maioria. Obrigado, Sara. Marcelo Pita, quem teria legitimidade para propor uma ação de impugnação e realização de uma assembleia virtual? Para impugnar, bem, qualquer condômino, tá ok? A impugnação, como eu disse, ela é via judicial. Então você pode impugnar uma assembleia por diversas questões, dentre elas a não convocação, não ter sido convocado, não obedecer os critérios do edital de convocação, não obedecer os critérios legais que a convenção determina, tanto em relação ao edital, em relação à publicação da ata, os fatos e os atos administrativos em relação à Assembleia, eleições, procurações, né, validações das procurações e quem pode votar, quem vai se representar, os limites das procurações, então tem que ser avaliado o que já existe, tá bom? Não dá para a gente começar a criar, claro que toda Assembleia Virtual, ela cria regras novas, não tem como. São regras que a convenção não traz. Aí vem aquela história, mas se não proíbe, pode. Pode dentro de uma legalidade, pessoal.
porque senão se torna-se uma ilegalidade, né? Mas nós já falamos sobre isso. Então, qualquer condômino pode impugnar uma assembleia, tá bom? Não precisa de quórum, de um quarto, não. Convocação é outra história, ok? Carolina, boa noite. Assembleias presenciais estão permitidas no DF? Sim. Gente, olha só, não há uma proibição, né? Houve aquela questão de fechamento de espaços comuns, né? Que já vigorou, o decreto caiu. E aí falava, inclusive, em condomínios, aqui no DF, tá bom, pessoal? Mas, é como eu disse, se um condomínio tem condições hoje de fazer uma assembleia num espaço aberto, com um distanciamento, é possível. Os regramentos que a vigilância sanitária exige têm que ser cumpridas. O uso de máscaras, desinfecção, o uso lá de álcool, gel e essas coisas, tá bom? Mas tem condomínio que não tem condições de fazê-la presencial. No momento vai haver aglomeração, não tem como não aglomerar. E aí você vai colocar em risco a saúde dos moradores. Aí não recomendo, tá bom? Então tem que ser analisado. Mas quem tiver, já tem condomínios que já estão fazendo assembleia presencial. Mas, Carolina, o que é que eu indico? O tal da enquete. Faça enquete, pessoal. Pede para o síndico fazer uma enquete, levantar, isso é muito simples. E aí vê se é o desejo da maioria ou não, tá bom? Tendo 50% mais um, já é a maioria absoluta do condomínio, não é isso? Então, condomínio de 100 unidades, 51 dizendo, vamos fazer presencial? Vamos, já temos uma maioria. Faz a presencial, tá bom? Nada melhor do que perguntar isso, pessoal, para os moradores, né? Que eles podem ajudar vocês aí. Marcelo perguntou, quem teria legitimidade para a propugnação de... Ah, já falei. E quem seria o demandado? No caso, a impugnação, quem seria o demandado é o condomínio, tá bom, pessoal? Só terminando de responder aí. Sara Jones, lá da nossa comissão da ABA. As áreas comuns podem ser flexibilizadas dependendo da finalidade para a qual se destina. Importante fazer essa diferenciação. Exatamente, pessoal. Claro, tem áreas comuns, né, que você consegue flexibilizar, fazendo aí, por exemplo, o agendamento, tem outras que não. Então, tem que ser muito bem avaliado nesse sentido, tá bom? Aqui tem um condomínio de uma síndica aqui, gente, só para falar para vocês, bem interessante. Tinha muitos velhinhos, né? E tinha cobertura. Eram 4 torres, e todas as torres têm suas coberturas. E sabe o que eles queriam, os velhinhos, gente? Tomar sol. Simplesmente ir para a área de cobertura para tomar sol. Porque antigamente as pessoas subiam para tomar sol lá, né? O que fizeram? É uma área comum? Sim, é cobertura. Né? As churrasqueiras estavam interditadas, inclusive colocou aquelas faixas amarelas, aquela coisa toda. Mas as pessoas queriam subir para tomar um sol. Né? Então se fez o quê? Cada cobertura fazia lá um agendamento, e esse agendamento não era via aplicativo, porque eram muitos velhinhos, não iam conseguir fazer o agendamento, fazia o agendamento lá na administração, que tinha lá o gerente condominial, eles iam lá e marcavam o horário, assinavam para poder tomar sol. Você entendeu? Uma particularidade de um condomínio. E foi feito assim, então cada um utilizava a área do sol para ficar andando um pouquinho, tomando sol lá, era a realidade daquele condomínio. Então existem as questões, né, técnicas, né, que a gente acontece, são a realidade de cada um, tá bom? Seguindo aqui, Brian Costa, é bom colocar sempre no rateio o que gastar para não gastar o fundo de reserva. Exatamente, gente. Fundo de reserva para questões emergenciais, né? Ah, Anderson, mas é uma questão emergencial. Quem disse que não é a pandemia? Sim, é uma questão emergencial. Mas para que está sendo utilizado o fundo de reserva? Para fazer uma obra? Está sendo utilizado para pagar conta ordinária? Para demitir um funcionário? Para que esse fundo de reserva? Então, pessoal, síndico está usando o fundo de reserva de forma deliberada? Não pode, tá? Ele vai responder por questões administrativas, já falei. Inclusive lá, né, quais são os 3 motivos, gente, lembra? Que gera destituição do síndico, 1349, vamos lá? Não administrar de forma convenientemente o condomínio, que é esse caso aí. Prática de irregularidades, que aí tem diversos outros casos, e não prestar contas. São os 3 motivos para a destituição do síndico, tá bom? Então, nesse caso aí, vai utilizar o fundo? Bem, dependendo da situação, pode utilizar. Uma obra emergencial pode utilizar, mas depois ele vai ter que informar. E como é que é essa reposição do fundo? Né? No caso de uma situação de uma taxa extra, de uma eventualidade, queria uma taxa extra para repor fundo. Não, Anderson, é para pagar funcionário que precisou de ser demitido. Né? Ou houve uma rescisão. Como é que nós vamos fazer? Utiliza o fundo ordinário. Então não se cria taxa extra, porque o fim utilizado para o fundo de reserva foi para um aspecto ordinário, não extraordinário. Então tem que se levantar tudo isso, tá bom, pessoal? Para realmente avaliar o que está sendo utilizado, né? Tomar muito cuidado aí. Só seguindo aqui, vamos lá, deixa eu seguir. Maravilha, Sara, excelente abordagem, doutor Anderson, ok, acho que já foi, não, peraí. Mais um pouquinho, Valesca, parabéns, doutor Anderson, como sempre. Obrigado, Valesca, um abraço, obrigado pelo comentário. Quando teremos outra live? O Diogo perguntou. Em breve, eu estou fazendo aí, vou começar a fazer live a cada 15 dias, tá bom, pessoal?
para trazer informações para vocês aí. Fiquei um pouco ausente aí, porque compromissos aí de condomínios, né? Tanto que a gente é utilizado de tantas assembleias, né? Precisei fazer muitas situações, a gente deu um tempinho aí das lives, mas a gente já volta, tá ok? Cheguei tarde, mas agradeço por colocar no GTV, obrigado, vai ficar disponível. Saudações, doutor Benício, obrigado. Quem mais aqui perguntou? M. Alcântara, síndico usando o fundo de reserva para cobrir despesas correntes já está errado, mas quando dá desconto na taxa fica pior ainda, verdade. O desconto na taxa, pessoal, tem síndico que estava dando desconto em taxa aí, utilizou fundo e começou a dar desconto por causa de inadimplência, né? É o tal do síndico que eu falo assim, gente, a boa fé, né, aquele síndico bonzinho, ele vai pagar por isso, pessoal. Tome muito cuidado, né? Ele não pode agir dessa forma. Ah, não vou aumentar a taxa de condomínio, mas vou utilizar o fundo. Ah, vou dar um desconto aqui de 3 meses, baixar a taxa aqui em 20% e eu pego o fundo e reponho. Com base em que ele fez isso? O dinheiro é de todos. Aí sim tem que levar para uma assembleia, tá, pessoal? Ele não pode fazer isso de forma deliberada, porque ele pode responder por isso, tá certo? Então são situações que têm que ser muito bem avaliadas, né? Graça, obrigado, Graça, pela presença. A Daniela colocou, prevenção também é uma forma de economia, sem dúvida, né? Tem que prevenir. Por isso que as previsões orçamentárias precisaram ser refeitas, né? E teve síndico aí que não estava fazendo previsão orçamentária. A previsão orçamentária que aconteceu no passado, em 2020, até março, muitos condomínios tiveram que mudar, né? Porque a realidade foi outra, ok? Maia, obrigado pelo comentário, serenidade, conhecimento. Antônio Carlos, condomínio pode ser considerado área privativa. Condomínio pode ser considerado área privativa de acesso restrito? Sim, sem dúvida nenhuma, é uma área privativa de acesso restrito, tá? Então tem que ser avaliado. Por isso que eu falo que essas questões dos decretos se gera uma inconstitucionalidade em relação à aplicabilidade delas em condomínios, tá? Diversos decretos estão passando por cima disso aí, ok? Brechó perguntou aqui, gostaria de saber o que posso fazer, meu síndico se recusa a abrir as áreas de lazer, inclusive mantém as luzes apagadas, mesmo com o decreto mandando reabrir. É o tal, pode notificar o condomínio, né, fazer essa enquete, solicitar para ele que faça um levantamento, se é o desejo ou não da maioria. Lá no condomínio onde eu moro tem uma academia. As pessoas perguntaram, né? Aí começou, o síndico perguntou no grupo, né? O que vocês acham de abrir a academia? Isso foi feito no grupo, não tinha um sistema de enquete. E aí as pessoas começaram primeiramente a responder, não concordo, não concordo, não concordo. E as outras que vinham em seguida começaram a justificar, não, por isso. Então virou até um bate-papo sobre essa questão. E aí, diante do que foi colocado e pelo desejo da maioria, abriu com agendamento a academia, tá bom? Então, vai lá, notifica o condomínio, conversa com o síndico e pede para ele fazer uma enquete, tá bom? É o mínimo que o síndico tem que fazer. Ele pode sozinho tomar a decisão de deixar tudo fechado? Bem, é como eu falei, por uma questão de segurança e saúde, que é o caso aqui hoje, ele pode deixar fechado, tá? Até por um limite diante de uma pandemia que nós estamos vivendo. No caso, por exemplo, dentro do condomínio, há muitos casos de Covid, está tendo uma disseminação grande dentro? Tem muitos casos, então tem que ser avaliado cada caso aí, tá bom? Brian, aqui eu libero a vitamina D essencial, principalmente para idosos, exatamente. O sol é importantíssimo, né, pessoal? Brian colocou, agendamos horários para não haver aglomerações. Perfeito, Brian. Esses motivos são cumulativos para a destituição, sim. Obrigado, José Roberto, também pela presença. Ana, né, aqui do Next Auditoral perguntou, para mudar a previsão orçamentária no momento da pandemia é necessário refazer a Assembleia também? Sem dúvida. A previsão orçamentária só pode, 1350, só pode ser feito via Assembleia, tá ok, pessoal? Que está lá numa Assembleia Geral Ordinária, onde há a nova previsão orçamentária. Pessoal, meus amigos, já são aí 20 horas, acabando, vai dar 20 horas, deu 20 horas, né? Vai encerrar já vai cortar aqui já. Agradeço muito a participação, espero ter ajudado, muitos me perguntam, e eu falei nada melhor do que eu fazer uma live tratando dos tópicos mais contundentes em relação aí à pandemia, tá bom? Então vou deixar lá no IGTV, passem para os seus colegas, quem quiser assistir, é sempre uma alegria poder contribuir com vocês aqui, tá ok? Um abraço grande, espero daqui a 15 dias aí a gente combina outra, a gente vai falar de um outro tema aí, tá bom? Vamos ver o que está acontecendo na área condominial, para a gente sempre estar trazendo novidade para vocês, e com muita alegria espero a participação de todos os senhores aqui. É sempre um prazer grande poder trazer um pouquinho do conhecimento e da nossa experiência para todos aí. Um abraço, fiquem com Deus, cuidem da saúde e vamos lá, condomínio. Orientem os síndicos lá, vocês advogados e síndicos, a fazer as enquetes e fazer os levantamentos aí para todo mundo, ok? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus. Obrigado.